Paz de Cristo a todos. Permitam-me algumas observações acerca do 15º domingo do tempo comum. O Evangelho para reflexão litúrgica é de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Então nos expõe esta caminhada de fé em destinação à sua plenitude, que nós dizemos da vida eterna. O texto no versículo 25 diz que um doutor da lei, nomikos, ou seja, este homem que é um especialista nas normas, ele se projeta como quem se apresenta diante dos olhos e quer colocar Jesus à prova, ou seja, fazer uma espécie de uma experiência que vai testar a pessoa de Jesus. A questão, ele chama Jesus de didascálio, que é aquele que ensina pelo alto, ou tem um ensinamento para o alto. Que devo fazer, ou seja, que devo praticar para possuir, no sentido de como quem vai ter direito a uma parte da vida eterna, a existência total, a zoé, a existência perpétua. Então, aqui se coloca justamente a questão do objetivo da existência, perpetuar a existência, participar da eternidade, esta vida, que sentido verdadeiramente ela nos conduz. O texto, então, no versículo 26, vai dizer que Jesus faz uma espécie de afirmação para ele, dizendo o que está registrado na lei, e não somente o que está registrado na lei, mas como ele compreende, qual o entendimento, que não basta conhecer o que lá está escrito, é preciso que isto produza um efeito na pessoa. Ele então responde com uma espécie de confrontamento no versículo 27, dizendo sobre amarás o Senhor teu Deus, ou seja, a soberania absoluta, o Senhor Deus, então justamente, e amar não é simplesmente um sentimento de querer abraçar, algo simplesmente afetivo, mas é uma efetuação, amar enquanto justamente este fazer o seu melhor, para esse outro, gerar. E justamente então este fazer esse melhor que pode, a Deus, nesse sentido de que ele é o soberano, ele é o absoluto, então, como tendo ele muito clara esta ideia, então, se ele é assim, então a pessoa vai como diz, vai aplicar todos os seus esforços, como diz, todo o seu coração, o coração no sentido disto, o máximo que a pessoa pode ansiar, desejar, a alma, a psique, no sentido da expectativa existencial, e todas as suas forças. Aqui uma colocação interessante, como se dissesse, das possibilidades que possui suas posses, ou seja, como se dissesse, com tudo que tem também, fazer em referência a esse absoluto, e todo o seu pensamento, ou seja, toda a capacidade que você possa imaginar, mental, se destina em referência a esse ser absoluto. E a outra parte, dizendo, nem a teu próximo como a ti mesmo. E aqui a forma de colocar, a teu próximo, o próximo seria então, aquele que está perto no sentido da mesma dignidade da outra pessoa, como se fosse quase que o status, que a outra pessoa
pudesse ter, né? Então, do mesmo modo que tem o meu status, né? Aquele que tem o mesmo status que eu, então eu também vou assim agir. Jesus diz a ele, né? Que ele respondeu corretamente, esse corretamente no sentido de dizer sem desvio, né? Então, assim, se vai totalmente nessa direção de Deus, então vai totalmente na direção também da outra pessoa. Não desvia por quem seja essa pessoa, né? E aqui coloca justamente a questão de que ele quer se justificar. Justificar do quê, né? Então, como que uma ideia de que demonstrar um inocentamento. Inocentar em relação a quê? Né? E ele coloca justamente esta ideia, né? Quem é meu próximo? Ou seja, quem está na minha mesma condição que eu devo então considerar, né? E aqui, justamente, então, nós entendemos esse justificar, porque como se a Deus ele tivesse plena consciência, então faz tudo. Mas o outro, né, será que o outro é considerável ou não? E aqui não podemos, né, perder aquela expressão de João, né? Quem fala que ama a Deus que não vê e despreza o irmão que vê é um mentiroso, né? Então não podemos perder esta expressão. E Jesus vai responder ele com esta parábola, né? Conhecida como do samaritano, né? Então Jesus como que toma a questão e propõe para ele, né, que ali um homem, né, um antropós, para dizer de uma pessoa digna, né? Então o ser é digno em si, por ser o ser quem é, ele já tem dignidade em si. Ele, então, no versículo 30 diz que ele é uma pessoa que cai numa armadilha, descendo ali de Jerusalém para Jericó, e assim colocando a ideia, né, do que levamos de Jerusalém, né, ou seja, da cidade santa, desse ambiente da sacralidade, o que levamos da religião para os lugares que vamos, né? Ele cai numa armadilha, pessoas muito violentas, né? Despojam, né, no sentido de despir, né, para referir uma agressão, né, um roubo, né, algo que... E ele ali diz que eles deixaram com chagas, né, ou seja, feridas vivas, e foram embora deixando quase morto, no sentido justamente de que essa pessoa já não pode como que oferecer mais nada. No versículo 31 vai dizer, né, por acaso, e é muito interessante, esse por acaso descia pelo mesmo caminho, a forma de colocar é como se fosse uma sorte, por sorte, né? Diante de toda essa... Vem descendo ali um homem do templo, né, um sacerdote, hieros, né? Seria uma sorte, porque estamos diante do cuidado da vida, esse homem trabalha com a sacralidade, né? Então a pergunta era, né, a vida eterna, então a vida na sua totalidade, a vida então deve ser sagrada, e aí temos uma pessoa do templo, e o texto diz justamente que ele viu, no sentido de olhou claramente, como de forma a discernir ali a situação, que era terrível a situação daquele homem. Diz que ele passou adiante, mas aqui a expressão que se coloca é que ele vai no sentido contrário ao homem, né? Então não é simplesmente que passou para, quando diz, né, passou para o outro lado, ou seja, como se ele fosse o sentido contrário da necessidade da vida, do valor da vida, da sacralidade da vida. E assim também o levita, né, que tem as leis, né, as normas, que vai fazer a mesma coisa, né? Então a lei tem que ser obedecida. Mas, e aí, aquilo que agora é, né, surpreendente é que um homem que estava viajando,
né? Então, um homem que não pertencia àquele local, que era o quê? Um samaritano, sabido inimigo. Diz que, da mesma forma, ele chega ao lugar, ele também vê a situação e ele moveu-se de compaixão, essa expressão das entranhas, para dizer que ele doeu-se profundamente, né? A ação é divina. E esse é o inimigo dos judeus, né? E diz que ele então se achega com um bom propósito, né? Ou seja, ele se aproxima não com curiosidade e ali trata, né, dos traumas, né, as lesões sofridas, né, e ele vai dispondo tudo que tem, né, dispõe do seu azeite, dispõe do seu vinho, dispõe do seu próprio status, no sentido de dizer que coloca, né, sobre a montaria, dizendo que vai ceder o seu posto, e direciona esse homem a hospedaria, né? A forma de dizer é um lugar que recebe a todos, né? A hospedaria, e aqui vai nos colocando esta ideia, né? Da necessidade do acolhimento de todos, e voltou-se ali, tratou dele, né? Ou seja, para cuidar, foi fazer-lhe o melhor, né? Amar é fazer, né, o melhor, né? No versículo 35 diz que quando clareou, para dar uma ideia de que ele então passou a noite toda cuidando desse homem, ele tira, né, ali dois denários, né, como quem ali, poderíamos pensar, né, que era o que ele ia gastar para ir, o que ele ia gastar para voltar, e ele então tira tudo isto, né, e deu àquele que é o hospedeiro, né, doou-se, ou seja, aquele que é o acolhedor de todos. E aqui vai se justamente trabalhando esta ideia, né, do valor da vida. Então a vida tem valor em todas as pessoas. E ele diz, né, faz o melhor, trata dele, né, ou seja, faz o melhor para ele, né, e quanto gastares, né, seja quanto for, quando eu retornar, uma ideia de voltar do alto, eu te recompensarei. Jesus faz a pergunta para ele, né? Qual dos três ele poderia ter dito, cada um, né? Mas ele diz aquele, para mostrar que né, há uma rivalidade, aquele, ou seja, o único que teve misericórdia, né? A palavra grega eleos, né? Ou seja, aquele que foi leal. Então, leal no sentido que, né? Se eu desejo a vida, para mim, eu devo fazer tudo possível para a vida em todas as situações. E Jesus então diz, né? Parte, pratica, faz o mesmo, ou seja, sem diferença, né? E terás parte nessa totalidade. Então, que é uma grande motivação, se desejamos a vida eterna, há de reconhecer o zelo com toda a vida. Boa semana. E que a gente não possa, né, desviar do caminho, negar o caminho da vida, seja em quem estiver.